O Internacional se prepara para enfrentar o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira com time titular e já tem data para o retorno de Maurício após o fracasso com a seleção brasileira no torneio pré-olímpico. No mercado de transferências, a expectativa por reforços aumenta a partir de uma ausência misteriosa do presidente Alessandro Barcelos, que não apareceu com o restante da direção na atividade no CT Parque Gigante. Enquanto isto, Thiago Maia pode ficar mais perto, a partir de uma exigência do Flamengo na negociação, que não é sobre dinheiro. A gente fala também a respeito da partida do Inter contra o Asa de Arapiraca, que não tem o seu mando de campo ainda definido. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento de reapresentação no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira, onde apenas os jogadores titulares participaram. É, isso mesmo, porque quem jogou contra o São José, e na maioria eram jogadores reservas, estes apenas caminharam em volta do gramado. E aí sobrou para o time titular. Jogadores como René, como Alan Patrick, como Arangues, como Ener Valencia, esses atletas fazerem uma atividade mais forte no gramado do CT Parque Gigante, pelo menos na parte em que foi aberto para a imprensa. Isso porque o jogo da próxima quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Brasil de Pelotas, deverá ter novamente a equipe titular do Internacional à disposição. O Alário, por exemplo, deve ser um jogador que deve voltar ao time do Internacional nessa partida como uma dupla de ataque ao Ener Valencia. Um provável time do Inter deverá ter o goleiro Antony, a defesa de Bustos, Vitão, Mercado e René. Meio campo de Arangues, Bruno Henrique, do lado direito Johan, na esquerda Wanderson, ou Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson, essa é a tendência. Na frente, Ener Valencia e Lucas Alário, um provável time do Internacional para encarar o Brasil de Pelotas, e aí o Johan fica no banco de reservas. Algumas novidades também importantes, tá? 3 jogadores voltaram a treinar com bola com os demais jogadores. O Igor Gomes, que já está lesionado desde a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o Matheus Dias, que se lesionou no pré-olímpico com a seleção brasileira, e o Hugo Malo, que se lesionou na partida contra a equipe do Guarani de Bagé pelo Campeonato Gaúcho. Esses 3 voltaram a treinar, mas o Inter informa que eles ainda não estão liberados e não estão garantidos na partida de quarta-feira contra o Brasil de Pelotas. É possível que, se por exemplo o Hugo Malo ou o Igor Gomes estiverem em condições, eles possam jogar, já que o Vitão atuou contra o São José, o Bustos atuou contra o São José também. Se não, aí o Cudê vai ter que repetir esses jogadores, o Bustos e também o Vitão, na partida contra o Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio, tá? Avançando na pauta, o Inter tem a confirmação agora da logística de retorno de um importante jogador titular, que é o Maurício. O Maurício esteve na seleção pré-olímpica, que foi eliminada no quadrangular final, não vai aos Jogos Olímpicos de Paris, e agora o Maurício vai poder voltar ao time do Internacional. E o retorno do Maurício é muito aguardado pelo técnico Eduardo Cudê. O Maurício chega a Porto Alegre nesta terça-feira, entretanto não realizará nenhuma atividade. Ele deverá fazer trabalhos de avaliação assim que chegar no CT Parque Gigante, e a reapresentação dele, o primeiro treino dele, vai acontecer na quarta-feira, o dia do jogo contra o Brasil de Pelotas. O Maurício está fora desse jogo contra o Brasil de Pelotas e deverá ser preparado para voltar a jogar na partida contra o Novo Hamburgo, fora de casa, no próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho. Se ele não jogar contra o Novo Hamburgo, aí o próximo jogo seria o Clássico Grenal, e aí pro Clássico Grenal, com certeza, o Maurício estará à disposição. Ele vai fazer um trabalho de avaliação física até para saber qual o nível de pré-temporada que foi feito na Granja Comari durante a preparação para o pré-olímpico. Então, se deve avaliar isso, analisar isso, para saber quando que o Maurício vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Mas, em breve ele estará, com certeza, no Clássico Grenal. O Maurício vai estar à disposição e é um titular muito aguardado pelo técnico colorado, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre mercado de transferências e as últimas informações de uma semana que promete ser agitada no mercado de transferências. E por que ela promete ser agitada? Porque o Internacional está fazendo alguns movimentos, como por exemplo, da tentativa de contratação de um goleiro até o final desta semana, da tentativa de contratação do Thiago Maia, que eu vou dar mais detalhes inclusive na sequência,
de uma proposta que vai ser feita ao Alex Sandro, lateral esquerdo da Juventus, e que tem contrato se encerrando na metade da temporada, de saída do Gabriel. Tudo isso são situações que podem evoluir ao longo dessa semana. E tem uma situação que coloca indicativos maiores, expectativas maiores em cima dessa semana. O presidente Alessandro Barcelos não tem aparecido no ambiente colorado. Ele não esteve na partida contra o São José, ele não esteve hoje no gramado do CT Parque Gigante. Detalhe, toda a direção de futebol do Internacional esteve reunida no CT Parque Gigante. Hoje apareceu, por exemplo, os diretores de futebol, o Magrão, o Felipe Dalegrave, o gerente de mercado, que é o Ricardo Sobrinho, o Felipe Becker só não apareceu por lá, mas ele estava no estádio do Paço da Areia contra a equipe do São José, e o presidente ainda não apareceu. E quando a gente conversa com as pessoas do Internacional, para tentar buscar informações sobre onde está o presidente, se faz um mistério. E vamos lá, sempre que o presidente está ausente nos últimos tempos é porque ele foi contratar alguém. Não consegui confirmar, e até o momento ninguém conseguiu confirmar se ele está buscando alguma contratação, se ele está negociando alguma situação. Mas ele está sumido. Vamos ver quando que volta o presidente Alessandro Barcelos, mas essa ausência coloca uma expectativa maior em cima de uma possibilidade de negociação envolvendo o Internacional, tá? Sobre Thiago Maia, existe um detalhe importante que está vindo do Rio de Janeiro agora. E a informação de que o Flamengo está solicitando ou está sugerindo na negociação que vem sendo longa com o Internacional a venda de um percentual menor dos direitos econômicos do Thiago Maia. O Flamengo comprou 50% do Thiago Maia e é o que o Flamengo tem à disposição para negociar com o Internacional. A proposta do Inter tinha sido de 3,8 milhões de euros por esses 50%, o Flamengo queria 5, ficou ali numa discussão em relação a isso. Lembrem que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que, olha, são situações contratuais que a gente está vencendo aos poucos, mas o Thiago Maia deve sair. O que vem do Rio agora é que uma das propostas do Flamengo é que o Inter compre um percentual menor do Thiago Maia. Por exemplo, o Flamengo aceite os 3 milhões de euros inicialmente oferecidos pelo Internacional, mas ao invés de vender 50, vende 30. E aí ficaria um negócio no meio a meio bom para todas as partes. O Inter tem o jogador, porque quer ter o jogador do ponto de vista de sua resposta técnica e pagará 3 milhões de euros para isso. O jogador será do Internacional do ponto de vista de direitos federativos, mas o Flamengo ainda mantém 20% do jogador em uma eventual venda. E claro, podem haver gatilhos de compras automáticas a partir de rendimento do Thiago Maia no Internacional. Esse é um modelo que o Flamengo quer adotar pelo Thiago Maia. A questão é se o Inter está disposto a fazer isso. Mas é um modelo que custaria menos dinheiro para o Internacional a compra de uma fatia menor do Thiago Maia em relação àquilo que estava sendo projetado de 50%, e de qualquer forma o jogador seria do Internacional do ponto de vista de direitos federativos. A utilização do jogador, o futuro do jogador, tudo isso seria definido pelo Internacional. O Flamengo seria apenas um investidor no passe do Thiago Maia, tá? Por último, gente, eu quero falar sobre Inter e Asa de Arapiraca, porque a logística desse jogo ainda não está confirmada. E o Inter não sabe aonde vai ser o jogo. Ou melhor, o Inter sabe, tem um indicativo. A partida deve ser de fato em Arapiraca. Inclusive o presidente tem negado as informações de que vai vender o mando de campo, e essa realmente parece ser uma possibilidade praticamente descartada. Mas, se forem no site da CBF, ainda não há confirmação de onde vai ser o jogo. E o motivo é o fato do PPCI, do estádio do Asa de Arapiraca, ainda estar com algumas inconsistências, ainda não estar totalmente consolidado. O Asa de Arapiraca, o clube, está buscando correr atrás desses documentos, dessas viabilizações, junto ao Corpo de Bombeiros, junto às autoridades estaduais do Alagoas, para poder confirmar o jogo para o seu estádio próprio, partida essa que será no dia 28 de fevereiro. Será depois do Clássico Grenal, que será no dia 25 de fevereiro. Então, esta é a situação. Não será vendido o mando de campo, mas ainda não há uma confirmação porque o Asa está correndo atrás dessas documentações de PPCI, que devem, enfim, serem solucionadas nos próximos dias. Detalhe, o Inter vai para Maceió na segunda-feira, se o jogo for na quarta, tá? Na segunda-feira de noite, treina em Maceió na terça-feira, e o Inter fica em Maceió, que fica ali a uns 200 quilômetros aproximadamente de Arapiraca. No dia do jogo, o Inter pega o ônibus e sai de Maceió para Arapiraca. No dia do jogo só, o Inter vai fazer a sua preparação em Maceió. É a logística que foi montada pelo Internacional. Arapiraca não é uma grande metrópole de Alagoas, o Inter prefere ficar em Maceió, onde ali sim tem uma rede hoteleira, onde o Internacional já ficou. Já estive no hotel do Inter em Maceió, com muita estrutura e tudo mais.
Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos lá, odds do Campeonato Gaúcho, tá? São Luís e Juventude jogam nessa terça-feira, às 8 horas da noite. Odds do São Luís, 2.9. O empate tá pagando 3.3 e o Juventude tá pagando 2.3. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!